isso é um atentado às liberdades individuais de cada um de nós. O dinheiro é nosso, as criptos são nossas, nós devemos saber o que fazer com elas e ninguém tem nada a ver com isso. Olá, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Hoje temos o Paulo Santos connosco. Bem-vindo às emissões da Block Invest. Paulo Santos, embaixador Crypto.com, faz parte do painel Art Fork Café, validador na rede Crypto.org. Paulo, isto é muita coisa. Um currículo vasto. Fazem muito sítio ao mesmo tempo. Está tudo bem contigo? Tudo ótimo. E contigo também? Também, tudo bem, obrigado, tudo bem. Muito É o que obrigado é por aceitar preciso. este convite. Exatamente, isso é que é preciso. Muito obrigado por aceitar este convite. Vamos começar então aqui pela Crypto.com, pelo embaixador Uhum. Crypto.com. Como é que surgiu esta oportunidade e o que é que faz o embaixador Crypto.com? Ok. Bom, antes de mais, obrigado também eu pelo convite. É um prazer estar aqui contigo a falar de cripto, que Obrigado. é o que nos apaixona, não é? A todos. Exatamente. E por isso que nós damos o tempo que nos sobra, não é? Das nossas vidas pessoais e profissionais, o tempo que nos sobra, dedicamos então a cripto e em partilhar informação e em contribuir para a comunidade. No fundo, o papel do embaixador da Crypto.com vem um pouco também nesse sentido, não é? A Crypto.com, que na altura era Mónaco, quando surgiu o projeto chamava-se Mónaco, foi um projeto que eu me apaixonei logo desde o início, porque eu procurava, digamos, poder usar de uma forma fácil as minhas cripto no dia a dia. E na altura não haviam assim muitas soluções. E a Crypto.com propunha uma solução que era a possibilidade de, através de um cartão Visa normal, poder então usar as criptomoedas. Já existia nessa altura, não Visa. Ainda não existia, foi Ok. lançado depois um bocadinho mais tarde, mas a sua proposta era essa, não é? Como as ICOs de Sim. 2017, não é? Muitas prometiam e depois não cumpriam. Felizmente, o ICO da Crypto.com cumpriu e em 2018 finalmente conseguiu então produzir os cartões e começar a distribuir os cartões, em primeiro lugar em Singapura e depois então no resto do mundo. E como foi um projeto que eu me interessei desde o início, comecei a participar ativamente da comunidade, desde essa altura, e depois começaram então à procura de embaixadores. No fundo, o que é que são os embaixadores? São membros da comunidade que estão então a participar ativamente, para poderem fazer a moderação dos canais, etc. Digamos, a participação e a interação nas distintas redes sociais. Inclusive, na altura falava-se poder participar em eventos físicos, mas lá está, isto foi tudo antes do Covid e Sim. agora eventos físicos não é muito comum. E então eu na altura já tinha criado o canal em Telegram, o canal Telegram em português. Sim. Portanto, já fazia a moderação do canal, mesmo sem ser embaixador, não é? Porque já havia muita gente em Portugal e não só, nas comunidades que falam português, Sim. a participar do grupo. E então depois surgiu então a oportunidade de ser embaixador. Apresentei a minha candidatura na altura e felizmente fui um dos selecionados e aqui estou até hoje. Já vou cumprir, ainda no outro dia estava a fazer contas, já vão ser quase 3 anos como embaixador, 3 ou mais. Foi em 2018, portanto estamos em 2022, 3 quase para 4 anos. Muitos parabéns. E o tempo passa. O tempo passa muito rápido. É verdade, certíssimo. Embaixador só para Portugal ou para a comunidade lusófona ou também um bocado na Europa, um bocado de todo lado, ou no mundo, diz-me? Exato. Ora bem, os embaixadores não é que tenham um país ou não têm uma localização fixa. Sim. O embaixador normalmente é embaixador nas comunidades onde
o seu idioma o permita fazer então esse papel. Portanto, eu faço para a comunidade portuguesa, faço também para a comunidade espanhola, Sim. ou que fala espanhol, dado que eu me encontro neste momento a viver em Espanha, portanto também é um idioma que eu não tenho problemas, e obviamente também nos canais internacionais em inglês e também no Twitter, principalmente em inglês. Ok, certo. E entretanto surgiu esta oportunidade do Art for Café. Exato, também Certo? mais uma oportunidade que surgiu do Covid e de termos que estar confinados naquela altura. Portanto, a comunidade cripto em Portugal, temos aqui uns grupinhos privados de Sim, pessoal que já andava aqui há mais tempo, etc. Combinaram uns almoços, umas jantaradas. sim, Mas surgiu então o coronavírus e esses planos também foram por água abaixo. E então o que pensámos fazer foi, ok, vamos então fazer aqui umas reuniões online, pelo menos falamos e vemos as caras. E digamos, essa ideia foi um bocadinho para a frente, mas já na altura o António, o João e o Nelson sim, já tinham um plano, já tinham pensado em criar então um canal de YouTube para falar de cripto em português, não é? sim, Porque, como sabemos, o conteúdo em português na altura era muito escasso, agora felizmente já se nota bastante que há bastante conteúdo em português, mas na altura era escasso e então eles tinham essa ideia e nós dissemos, ok, então vamos evoluir isto para um canal de YouTube, não é? Vamos fazer aqui umas lives. Eu na altura tinha o conhecimento de algumas ferramentas que permitiam fazer isso. sim, Fizemos um teste, a coisa correu bem, começámos a fazer as emissões sem qualquer tipo de compromisso, não é? Mais numa de nos juntarmos com os amigos, não é? Do pessoal que conhecíamos das comunidades do Telegram em português. E não tínhamos muitos assistentes na altura, as lives de início tinham para aí, como muito, 20, 30 assistentes, mas nós fazíamos isso por gosto portanto, o objetivo era mesmo esse, estar ali a falar um bocadinho, uma conversa de café sim. sobre as notícias da semana de cripto. E pronto, foi evoluindo até ao que é hoje o Art for Café. Fomos tentando profissionalizar um pouco o projeto, arranjar alguns partners, etc. Tentar fazer uma coisa um bocadinho mais profissional, mas sem perder a essência do que é o Art for Café, que é precisamente essa conversa informal entre os amigos. Portanto, não se estranhem se às vezes saírem umas caralhadas, que é normal, no café é mesmo assim. Mas, no fundo, eu digo sempre, é um programa de entretenimento. Pretende ser um programa de entretenimento em primeiro lugar e Sim. depois informativo sobre cripto. E a verdade é que o conceito pegou, não é? O conceito pegou, já lá vão 2 anos, 100 e tal episódios. Sim, sim. Felizmente tem estado a correr bem e é para continuar, enquanto nos Claro. deixarem. Esperemos que sim. Porque é que não haviam de deixar? Então foi Já também. nos têm Diz, bloqueado alguns vídeos, não é? Por isso é que eu digo, já nos têm bloqueado alguns vídeos. são, Não sabemos às vezes muito bem porquê, mas pronto, não é normal. Não é são normal, foi pequenas. um ou dois casos esporádicos. Até agora tem corrido tudo bem. São pequenos alguns. São pequenos obstáculos pelo caminho, não é? São dores de crescimento. Como as dores de crescimento do Bitcoin. Exatamente. Faz parte. Faz parte. Foi também então aqui no Art for Café que surgiu a ideia da Portugal, certo? É Como é que verdade. surgiu esta Mandar ideia? aqui os meus cumprimentos para os membros da Portudal. E os meus também, já agora. Efetivamente, exato, obrigado. E efetivamente foi numa das lives que eu por acaso até nem participei nessa porque estava ausente, estava de férias, e numa dessas lives aliás, nós já tínhamos começado a falar em DAOs, Sim, Decentralized Organizations, Autonomous Organizations, já há algum tempo atrás, não é? Porque era um conceito que acreditávamos e continuamos a acreditar que vai ser um conceito, e está-se a ver, que vai ser o conceito
bastante a explorar durante este ano de 2022. Podemos fazer E só aqui começamos um pequeno parênteses, Uhum. desculpa de interromper, desculpa lá. Só um Uhum. pequeno parênteses para explicares um bocadinho o que é uma DAO, então. Uma DAO, digamos, é uma entidade autónoma, não centralizada, ou seja, não existe alguém que dite as regras de como deve funcionar, baseada em blockchain, portanto, usando as ferramentas da blockchain para votação, etc., Sim. para a gestão dos fundos da DAO, com carteiras multisig. E, no fundo, o intuito da Portudao é fomentar e desenvolver projetos educativos cripto em Portugal, e para isso é que vamos trabalhar, não é? Para poder então apoiar esses projetos que sejam apresentados à Portudao e Uhum. que a comunidade da Portudao, portanto, os que participam, considerem que são projetos pelos quais devemos apoiá-los. Sim. E, no fundo, assim, em linhas gerais, é esse o objetivo e é esse o funcionamento da Portudao. Portanto, é uma entidade que se gere através das votações dos membros e que pretende, então, fomentar e educar no uso das criptomoedas em Portugal. Ok. Quando falas de apoio financeiro, de apoio logístico, de apoio Exato. legal? Exato, todo o tipo Ok. de apoio, seja financeiro, logístico, nós temos diferentes vertentes na Portudao, temos inclusive, como bem falaste, da questão legal, portanto, tudo o que os membros da Portudao puderem aportar, digamos, a esses projetos, nós estaremos nessa disposição, sempre e quando a comunidade assim o decida. E quantos membros é que tem a Portugal ao dia de hoje? Ora bem, o Telegram já anda à volta dos 300 e tal, o que não quer dizer que sejam membros da Portudao, porque há alguns que estão lá, pronto, por curiosidade, estão a acompanhar ainda o projeto, ainda não se registaram porque é preciso fazer uma whitelist da wallet para poderem participar das votações da Portudao. Não sei exatamente quantos é que serão nesta altura membros efetivos, mas deve andar à volta dos quase 100. Portanto, membros que já tenham feito o whitelist da wallet para poderem participar nas votações da Portudao. E depois esperamos que, então, os membros façam esses donativos, não é, para o fundo da Portudao, para depois poderem ser usados com este objetivo. No fundo, fomentar o uso das criptomoedas em Portugal, educando ou fomentando ações de formação. Ok. Estes membros podem ser pessoas e empresas também, ou só pessoas? Só particulares? Não, neste momento só pessoas, se bem que não haveria nenhum inconveniente em que alguma empresa participasse, porque, como eu disse, não Sim. existe aqui uma entidade, não é? São carteiras, no fundo são carteiras que participam da Portudao. Quem está por trás dessas carteiras é um pouco indiferente, portanto aqui não existe KYC das pessoas que fazem parte da Portudao. Basicamente é usarem uma carteira e a partir daí já podem ajudar e apoiar o projeto. Ok, certo. E já lá vamos a essa parte do KYC mais para o fim da conversa, Uhum. tendo em conta a regulação europeia que está a ser votada neste momento. Ui, ui. Vamos falar um bocadinho sobre a Crypto.org, sobre a rede Crypto.org, o facto de seres Uhum. validador. Podes-nos explicar o que é ser o que é ser validador numa rede? Bom, em primeiro lugar, se calhar começo por explicar a rede Força. Crypto.org, o que é. Portanto, a Crypto.com, na altura, o token CRO era um token ERC20, portanto em Ethereum. Bom, todos sabemos as dificuldades que há em operar neste momento em Ethereum, se bem que ultimamente tem estado um bocadinho melhor, mas a nível das FIIs, etc., é uma rede que não é para todos, não é? Se quisermos operar em DeFi, as FIIs às vezes não ajudam a que o possamos fazer. E, portanto, a Crypto.com decidiu lançar uma rede totalmente descentralizada, baseada em Cosmos, que há várias,
que denominou então de Crypto.org. Ao fazer esse lançamento da rede, aproveitaram para fazer a queima de 70% dos tokens de CRO que estavam ainda no seu poder, precisamente para isso, para descentralizar então a rede e que ninguém detivesse a posse digamos, de tokens que pudessem influenciar as decisões então nessa rede. E a Crypto.org, já que falamos das DAOs, no fundo funciona também como uma DAO, em que cada nó validador, que no fundo é um server que cada um configura para validar transações nessa rede, tem poder de votação sobre as decisões de evolução dessa rede Crypto.org. Como é que se calcula esse poder de decisão? Calcula-se em função dos tokens CRO que estiverem em stake em cada um desses validadores. Pronto, eu na altura, quando surgiu essa notícia do lançamento da rede, eu já antes tinha tido a experiência com validadores, ou na altura não se chamavam validadores, eram masternodes, haviam vários projetos de masternodes, etc. E achei então que poderia mais uma vez participar e ajudar ao projeto da Crypto.com, configurando e mantendo então um servidor validador na rede Crypto.org. Comentei na altura esse plano com a comunidade do Telegram em português, o pessoal apoiou, não é? Porque no fundo era também um projeto de gênese portuguesa. Inclusive batizaram o validador no próprio canal de Telegram. Portanto, o validador chama-se Conquerors Node. No fundo é um trocadilho aqui com Conquerors, conquistadores, não é? Eu ia te perguntar exatamente isso, mas gostei que tivesse lançado. Exato, fazendo um pouco memória aqui da nossa história. Sim. Fazendo honra à nossa história. E pronto, o projeto arrancou. Estive no arranque da rede, da Crypto.org, que fez precisamente agora há poucos dias 1 ano de existência. E pronto, e o pessoal foi também aderindo, faz o stake no meu validador para receber os rewards da própria rede. Portanto, a rede paga por staking, está a pagar à volta de 12% APR, em que se vocês depois pegarem nos juros e voltarem a fazer o stake, vão gerando os juros compostos, portanto a API pode que seja um pouco superior, não é? No final do período. E pronto, tem estado a correr também muito bem. Tenho tido o apoio de várias pessoas e vários membros da comunidade portuguesa, e não só, porque também aproveitei para fazer a promoção do Node através do meu Twitter. Portanto, também há, digamos, pessoas de todo o mundo que confiam no Node para delegarem os seus tokens, porque no fundo tu não perdes a posse, tens a custódia dos teus ativos em qualquer momento, em todo momento. Eles não saem da tua carteira, ficam só, digamos, assignados a determinado servidor, a determinado node, para poder então receber esses rendimentos e poder participar também nessas votações que ocorrem para upgrades da rede, etc. Portanto, é um bom exemplo do que pode ser uma DAO descentralizada, se bem que aqui a única diferença é que, além do endereço da wallet, tenho também o servidor que faz a validação das transações nessa rede. Certíssimo, ok. Pronto, nós todos já sabemos que, ou deveríamos saber, que é muito importante termos os nossos próprios tokens nas nossas carteiras e tentar não abusar das exchanges. Exatamente, assim. Exatamente. Aliás, o Nelson no Hard for Café sempre diz toca e foge. Toca e foge. Exchange é para o toca e foge. Exatamente. No fundo, a diferença entre termos os nossos tokens numa cold wallet, numa Ledger, numa Trezor, por exemplo, ou num validador, é que num validador estamos a ganhar juros e estamos a fazer segurança da rede, no fundo.
É isto? Exatamente. E não saem da tua ledger, E que não é o sai da bom minha, exatamente. é o bom da história. É o bom da É história. isso. Ok, entretanto, ultimamente há poucas semanas surgiu aqui um género de parceria com a TED Crypto, certo? Exato, exato. Portanto, eu já nem sei muito bem como é que surgiu o contacto, mas acho que também foi através do canal de Telegram da Crypto.com, Uhum. em que me apresentaram o projeto da TED Crypto, não é? Também uma comunidade cripto direcionada também, digamos, ao conhecimento em geral, à partilha do conhecimento, mais também direcionada para o mining, para o staking, os validadores, etc. E então convidaram-me para também entrar no Discord deles e participar da comunidade. E eu, obviamente, também, com todo o gosto, filo e entrei lá. E sempre que posso dou também as minhas opiniões, os meus comentários, etc. E depois vi que eles estavam a lançar vários validadores em várias redes baseadas em Cosmos. Eu lembrei-me, ok, a Crypto.org também é baseada em Cosmos, porque é que Certíssimo. não fazemos aqui uma parceria, não é? Dado que imagino que vocês, na altura eu falar com os fundadores de TED Crypto, o Luís e o José, porque é que vocês, imagino que vocês não irão lançar um validador na Crypto.org, dado que a rede já tem um ano, Uhum. é difícil agora para um validador novo entrar, porque requer, digamos, para entrar no top 100, não é? Para poder receber os rewards da rede, é preciso entrar no top 100 e requer uma certa quantidade de CROs em staking. Porque não fazemos aqui uma parceria? Eu ajudo o projeto TED Crypto nas minhas redes, etc. E vocês apresentam também na vossa web o Croncler's Node como um dos servidores para fazer staking, desta vez na rede Crypto.org. E pronto, encontramos aí uma situação de win-win para ambas as partes. Uhum. E eu sempre que posso colaboro também com o projeto da TED Crypto, fazendo staking nos validadores que eles vão lançando. Para quem tem curiosidade em saber e perceber o que é a TED Crypto, eu vou deixar aqui o link com a entrevista que já fizemos com eles. Uhum. Posso metê-lo aqui na descrição do canal e também aqui no canto superior direito, para quem tiver curiosidade em ver. Ok, entretanto, ultimamente, nós estamos agora aqui, fim de março, início de abril, o episódio não vai para o ar necessariamente imediatamente, mas Uhum. estamos aqui numa fase de votação no Parlamento Europeu sobre a regulação europeia, sobre os criptoativos. Tens acompanhado as notícias mais recentes? Tenho. Estamos a falar do Mica. Estamos a falar do MiCA, exatamente. Estamos a falar do MiCA e estamos a falar Exato. mais concretamente desta proibição de cold wallets, pelo menos que não tenham sido identificadas, não tenham Uhum. KYC. Exato. Tens opinião Isto, sobre o assunto? tal como. Tem. Tal como tivemos a oportunidade de comentar também através do Twitter, Sim. para mim isto é obviamente um atentado à liberdade. Isto não tem outro nome, não tem outra forma de descrever que não seja isso. Ou seja, o que estão a pedir, e eu espero que isto não vá para a frente, não pode Uhum. ir, porque estamos em democracia, não deveria ser, isto não deveria acontecer. Não podemos aceitar que eu, na minha wallet, que é uma cold wallet, que eu tenha que me identificar da mesma forma como eu levo os euros na minha carteira e ninguém sabe os euros que eu levo lá. Ninguém sabe que aquela carteira é minha. Portanto, estamos aqui a falar de uma questão que basicamente é essa. Ou seja, o que me estão a pedir é, sempre que eu fizer transferência de um exchange para uma wallet descentralizada, não é? Seja uma cold wallet ou o que for, Uhum. estão a pedir que se faça um KYC, não é? Ok, aquele endereço é tal pessoa, a transferência que estão a realizar é para tal fim, ou seja, vamos ter que identificar, o que eles propõem é que teremos que identificar para que fim é que essa transferência se está a realizar, e além disso, existem patamares de valores pelos quais seriam, digamos, alertadas ou seriam comunicados essas transações
às diferentes autoridades, seja o Banco Central, seja o Banco de Portugal, etc. E isso, obviamente, não podemos aceitar. Não podemos aceitar, e para isso pareceu-me bastante interessante a iniciativa da Coinbase, por exemplo, Muito em que interessante, sem dúvida. preparou um formulário para que todos possam enviar aos deputados que vão votar amanhã. Portanto, estamos a filmar, a Dia 30 gravar de no dia março. 30, Exato. portanto, acho que é amanhã, não é? Dia É 31. quinta-feira, amanhã, exato. Exato, que vão votar amanhã para tentar chamar-lhes à razão, não é? E fazer-lhes ver que isto não pode acontecer, não deveria acontecer, porque, como eu disse, é um atentado às liberdades individuais de cada um de nós. O dinheiro é nosso, as criptos são nossas, nós devemos saber o que fazer com elas e ninguém tem nada a ver com isso. Obviamente, também tem o outro lado da moeda. Eu não sou a favor que este tipo de transações seja usada para lavagem de dinheiro, etc. Mas existem outras formas de impedir isso e de investigar esse tipo de transações. No Não fundo, vamos agora pedir sim. ao público em geral, aos utilizadores em geral, que identifiquem qualquer operação ou que tenham que justificar qualquer transação, quando isso não deve ser do interesse de ninguém. Isso, exatamente. E no fundo, tu pensas que uma regulação é importante. Agora, no entanto, tem que ser uma regulação que não nos faça perder um No certo fundo, tipo de ela já hoje oportunidades. já existe. Aquilo que eu me refiro é que já hoje já existe. Portanto, as exchanges, quando acham que devem pedir mais documentação aos users para Sim, justificar a origem dos fundos, já o fazem hoje. Portanto, já sim. estão a fazer um KYC ampliado Uhum. para justificar essa origem dos fundos, precisamente para despistar estes casos de lavagem de dinheiro. Portanto, aí não me choca, não é? Já que estamos a trabalhar com uma exchange centralizada, se me pedirem mais informação sobre os meus fundos, eu tenho duas opções. Ou dou essa informação, ou passo para DeFi e adeus. Uhum. Agora, estarem a meter-se no DeFi também, isso já me parece exagerado, não é? De qualquer das formas, eu tenho esperança que isto não vá para a frente, e mesmo que vá para a frente, não sei muito bem como é que o vão fazer. Obviamente vai depender das exchanges centralizadas que vão Sim. ter esse trabalho extra, mas acho que o que vai terminar por acontecer é que o público os users de DeFi vai procurar alternativas, que com certeza as haverá, vai deixar de usar cada vez menos, vai deixar de usar as exchanges centralizadas, vai passar mais para DeFi e tudo se fará em DeFi. Esperemos, mais tarde ou mais cedo, haverão cada vez mais pagamentos de forma nativa em cripto, portanto, vamos ter que viver de forma nativa em cripto e paralela à realidade fiat que pronto, continuará a existir e a seguir o seu caminho. Isto, no fundo, a Europa corre o risco de estar a dar um tiro nos pés, isto falando agora de competitividade da Europa e resto do mundo, porque Claro. estamos a ver nesta altura, nos Estados Unidos, a título de exemplo, o Biden e a Yellen a começarem a abrir as portas para esta tecnologia, a perceberem que há aqui um desenvolvimento grande, uma oportunidade grande, eles próprios querem ser Uhum. os principais atores deste mercado, deste ecossistema, e a Europa, mais uma vez, como aconteceu com a internet, por exemplo, está a dar um tiro nos pés, ou pode correr o risco de estar a dar um tiro nos pés. Eu tenho a mesma É verdade. opinião que tu, temos esperança, até porque na última votação conseguimos impedir também quase um atentado a este ecossistema. Ao Proof of Work, não é? Do bando Exatamente, do Proof of Work. exatamente. Penso que isso seria mais arriscado até para o ecossistema do que agora, porque agora Uhum. lá estávamos a falar outra vez das dores de crescimento. Pá, isto será, se for votado a favor, será um obstáculo que será ultrapassado, acho eu. É um problema Uhum. para o qual surgirão se calhar até novas soluções, que hoje em dia ainda não existem, novas oportunidades. Esperemos que não. Eu também tenho esperança. Também tenho esperança. Uhum. E cabe-nos a nós também tentar informar e formar a opinião pública e até os próprios eurodeputados para Exato, exato. entenderem Eu o que acho que está a acontecer também aqui. muito disto parte disso que acabas de referir, de desconhecimento. Sim, sim. E daí
volto ao início, não é? Daí o nosso enfoque, seja meu próprio, seja do Art for Café, seja da Portugal, em partilhar esse conhecimento, não é? A cripto não tem que ser um monstro. A partir do momento em que tu começas a entender Bitcoin e as criptomoedas, começas a entender o que está por trás, etc. Pode não gostar a todos, com certeza não vai gostar, principalmente aos governos, etc., aos bancos centrais, porque no fundo estamos a mexer nos bolsos deles, mas acho que para o público em geral, para, digamos, as pessoas normais como tu e eu, as vantagens são todas e a tecnologia, blockchain e as criptomoedas, digamos, vieram para ficar, isso não há dúvida, e tem digamos, todos os benefícios que, digamos, uma moeda centralizada não tem. Okay. Paulo, estamos prestes a terminar. Vamos aqui às perguntas, as perguntas do costume do fim. Vou-te pedir que nos aconselhes uma conta para seguir nas redes sociais, por favor. Uma conta para seguir nas redes Uma sociais? pessoa ou uma conta? Olha, eu vou tirar a brasa à minha sardinha, peço para seguirem o Art for Café e a Portugal. Espetáculo, aí está. No Twitter? E já agora o Block Invest também, não é? Já que estamos aqui. Muito obrigado. E TED Crypto. E TED Crypto. Ok, eu vou deixar os links todos no fim, então, na descrição. Tenho aqui já 2 horas de, de escrita de links para fazer. Certíssimo. E um livro também que nos possas aconselhar? Um livro. Eu gostava de ter mais tempo para ler, infelizmente o tempo não dá para tudo, mas sem dúvida, se tivesse que recomendar um livro, seria o Padrão Bitcoin. Tenho aqui ao meu lado, porque para entender, digamos, o porquê e a razão de existir de Bitcoin e depois das outras criptomoedas que vieram a seguir, mas principalmente Bitcoin, é necessário entender um pouco da sua história, não é? Do padrão ouro que se perdeu. É necessário entender uma série de conceitos de Bitcoin que dão esse valor a Bitcoin, que dão essa pujança à Bitcoin, e esse livro, sem dúvida, acho que é o melhor que há para poderem entender. Não é um livro, talvez, simples de entender numa primeira leitura, mas aconselho que leiam, releiam, até entenderem bem o conceito, e já agora o white paper também de Bitcoin, para uma versão resumida. Grande ideia, é verdade, bem visto. Foste o primeiro convidado que falou do white paper. Exato. Ok, certíssimo, muito obrigado, fica anotado. Paulo, onde é que nós podemos seguir a ti então nas redes sociais? Basicamente estou em Twitter, e mais em Twitter que em Instagram. Com o nome? Santoshi? O nome é Santoshi, digamos, é o meu apelido cripto. Digamos, o handle é um bocadinho mais complicado, mas se procurarem por Santoshi, com certeza que encontram. E pronto, e depois no YouTube podem me seguir no Art for Café, por exemplo. Ok, muito obrigado. E já agora, Block Invest, podem nos seguir no YouTube, no Twitter e no Instagram, onde divulgamos notícias diárias. Estamos mais ativos no Twitter do que no Instagram, mas tentamos estar sempre ativos nos dois. E é tudo por hoje. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu. E até breve. Foi um prazer estar aqui a falar de cripto e de tudo isto deste mundo que nos apaixona. Vamos continuar. Um grande abraço, Paulo. Muito obrigado. Abraço, fica bem. Tchau. Tchau.